No debate do dia com Maria Lídia Flanduli, os desafios do PSDB após as eleições de 2018. E para essa reflexão, o Jornal da Gazeta recebe lideranças de destaque no PSDB paulista. Orlando Morando, que já foi vereador e deputado estadual e atualmente é prefeito de São Bernardo do Campo. E Miguel Haddad, ex-prefeito de Jundiaí, deputado federal e vice-presidente do Diretório Estadual do PSDB de São Paulo. Obrigada por estarem aqui. A nossa ideia é uma reflexão sobre o PSDB depois das eleições de 2018. Até porque eu vi que o secretário-geral do PSDB fez uma avaliação e um relatório que já distribuiu para a executiva do partido e chamou a minha atenção o fato dele ter dito que o PSDB deve colar os cacos e curar a ferida da maior derrota depois do excelente desempenho nas urnas em 2016. O PSDB está em cacos, Orlando Morando. Maria Lídia, boa noite. Um prazer novamente voltar aqui ao Jornal da Gazeta, especialmente fazer essa entrevista logo após passar essa belíssima reportagem do time do campeão brasileiro, que é o nosso Palmeiras. Então, saudar aqui todos os palmeirenses. Eu respeito. Mas vamos no PSDB. Está em caco ou não está? Não, de forma alguma. Como é que pode estar em caco um partido que novamente vence no maior estado brasileiro, que é o estado de São Paulo, ganha as eleições no Rio Grande do Sul, ganha as eleições no Mato Grosso do Sul, diminuímos, mas mantivemos uma boa bancada federal, elegendo senadores. Então, assim, tem um problema e o problema tem que ser discutido, não tenho dúvida que o partido tem que ser rediscutido. Isso é inegável e é quase que um consenso este pensamento. Agora, jamais um partido em caco. Eu não li esse relatório. Se está escrito dessa forma, é mais uma prova de que o partido precisa ser rediscutido. Ganhamos uma eleição difícil. Pela primeira vez, nós vencemos o estado de São Paulo. O governador João Dória saiu vitorioso, considerando que nós não éramos governo. As outras eleições, o PSDB manteve um aliado na posse. Como não era governo? Isso foi o Cláudio Lembo, quando o Geraldo saiu. Não, mas e agora... o Serra se elegeu. Márcio França está no poder. É adversário, disputou a eleição. Não, só falta você me falar que o Márcio França é governista. Foi adversário direto do João Dória. Por meses, mas ele teve do cargo 9 meses. Nós disputamos a eleição contra o atual governador. Então, uma eleição difícil e o partido, novamente, o João ganhou as eleições. Então, o partido tem que ser rediscutido. Eu vou até mais longe, o partido tem que ser reinventado, oxigenado, uma direção mais moderna, com pensamentos modernos, porque se você pensar no plano nacional, foi sim a maior derrota que nós tivemos. Então aí, além desse problema em São Paulo, tudo bem, é indiscutível a vitória e o quanto isso foi importante é importante para o PSDB. No plano nacional, o resultado aí, lamentavelmente para vocês, não é o que esperavam. E também as relações no PSDB andaram muito esquentadas e muitas estremecidas e algumas até perdendo ali os limites da civilidade, conforme por declarações que todos assistimos e muitas aconteceram aqui no Jornal da Gazeta. Vocês acreditam que o PSDB vai ter abertura para essa avaliação, para estudar os problemas que têm que ser revistos Eu queria fazer só uma e acertar as diferenças? Fazer uma consideração, inclusive, ir ao encontro que o Orlando Morando falou. Neste ano 2018, o PSDB completou 30 anos. O PSDB foi o protagonista de uma série de ações pelo país. Ele ajudou na consolidação da democracia. Ele ajudou na estabilização da economia, da moeda, através do Plano Real. Ele modernizou a economia de forma corajosa, através da privatização das telecomunicações e de outras ações que desenvolveu durante, nesses últimos 30 anos, quando esteve à frente da presidência, quando esteve atuando no país como um todo. Mas, Miguel Haddad, traz para o presente, isso aí é saudosismo. Não é saudosismo, é importante que nós tenhamos clareza que 2018 é um episódio, é um momento. O
4 anos atrás, o PSDB foi o partido que teve uma votação expressiva. Mas para o episódio, para o momento que não há tanto o que festejar, o PSDB tem de parar para pensar? O PSDB, na verdade, não só o PSDB, mas os partidos como um todo têm que parar para pensar. Grande parte dos partidos, e ontem o presidente Fernando Henrique falava isso num artigo, são uma sopa de letras, não são agremiações. Ele falou que houve um tsunami, né? Houve no mesmo. Sistema político partidário do país. Esse tsunami não foi em relação ao PSDB, mas foi em relação à política como um todo. A sociedade enviou claramente uma mensagem, um recado muito claro. Né? Houve um rompimento com a política tradicional. E o PSDB foi envolvido por esse tsunami. E nós vamos ter que rever, sim, não só nós, mas a política como um todo terá que ser revista. Agora, Morando, você falou da vitória tão expressiva de João Dória em São Paulo. João Dória, com essa vitória de destaque no estado mais importante do país, é liderança emergente que une ou que separa mais ainda o PSDB, considerando problemas importantes que ainda existem entre os tucanos? Ele é a liderança que vai purificar o partido, oxigenar o partido. O que é purificar? Você não pode ter num quadro nosso filiados que abertamente traem, fazendo campanha para outros candidatos. O sujeito tem direito de fazer as suas escolhas, mas no momento em que ele está em um partido, tem eleição, ele tem que estar com o candidato do partido. O tolerável é o silêncio dele, porque se de maneira individual ele não simpatiza com o candidato que o partido escolheu, no mínimo silêncio. Agora, você não pode compactuar com uma posição como do ex-governador Alberto Goldman, que virou uma língua alugada do outro candidato. Isso é ridículo. Então, o João Dória tem posições claras, transparentes e traz um novo pensamento da política, é inegável. O João tem uma dinâmica diferente, é um ponto fora da curva da política tradicional, que, aliás, foi um instrumento importante para conduzi-lo à vitória. Agora, no seu entender, essas pessoas que assumiram uma posição contrária a decisões da executiva e etc., devem ser expulsas do PSDB? Você citou o ex-governador Alberto Goldman. Ele deve ser expulso do partido? Na verdade, o bom senso, né, nós esperávamos que eles se retirassem do partido. Bom, não retirando, vocês vão expulsar? Tem que ser expulso. E por que não tiveram essa mesma energia com nomes envolvidos em denúncias gravíssimas de corrupção, como o do Aécio Neves, o Beto Richa, o Marconi Perillo, coisa que o atual presidente do Diretório Estadual do PSDB, o Tobias, disse que o PSDB tinha que ter feito isso sim. E eu defendo da mesma forma. Partido que não corta na própria carne não cresce. Eu defendi no jornal Estado de São Paulo. É lamentável o ex-governador mineiro preso e está filiado do PSDB. Eu tenho vergonha disso aí. E é por isso que esta nova safra dos eleitos do PSDB tem a obrigação de reoxigenar. O nosso silêncio levou a este triste resultado do Geraldo Alckmin, que é um grande homem, foi um brilhante. Agora, a sociedade não admitiu o nosso silêncio em relação a estes casos pontuais. E você partilha desse ponto de vista? O PSDB tem que ser duro mesmo? Condenar e pena máxima para dissidentes e para aqueles dissidentes na eleição, né? Não é propriamente do partido. Não, e aqueles que se envolveram gravemente nessa questão da corrupção e a Lava Jato exibiu? Eu acho que nós temos que apurar naturalmente, acompanhar as apurações, mas sermos absolutamente rigorosos. Quando... Rigoroso é expulsar? É expulsão. Rigoroso é expulsão. No caso de se apurar e haver crime, tem que haver um rigor. Nós não podemos concordar, né, com ações de corrupção, com desvios de recursos, com prejuízo para o erário público. A medida tem que ser essa mesmo. Expulsão, nos casos, tem que se dar a oportunidade da defesa, naturalmente, um certo prazo. Esse prazo não pode ser elástico, não pode ser eterno. Nós temos que dar um prazo curto, as pessoas apresentam... O que é prazo curto, hein? Na minha opinião, Marília, colaborando aqui com o grande deputado federal Miguel Haddad, um caso como o do Eduardo Azeredo, em que a justiça já o condenou, ele é preso. Como é que o partido não se manifesta? Será que o partido
tem mais autonomia para investigar do que a própria justiça? A referência, o parâmetro é a prisão? É a condenação. A condenação. A condenação. Então vai longe. Não, que até tá aí, condenar. mas nós não fizemos. Tiveram só esse caso Pois do é, mas condenado nem esse mesmo. caso foi punido, é um erro. O Aécio não tem condenação ainda. Se tiver uma condenação, mesmo de primeira instância, suspensão imediata do partido. Condenou em fórum colegiado, expulsão do partido. Eu diria mais. Eu acho que se houver provas robustas, consistentes, e o partido possa ter um juízo de valores, ele pode encaminhar pela expulsão. Ele pode, Miguel, naturalmente. aquela fato deflagrado, daquela gravação do Aécio Neves com os açougueiros da JBS, no mínimo era para ter suspenso ele do partido. No mínimo. Aquilo ali é um linguajar do pior que eu já ouvi. Aquilo é um linguajar da pior qualidade possível. E nada foi feito, o partido foi omisso, o partido foi silencioso. E o resultado veio nas urnas. Não acho que é o fator único do não desempenho melhor. Bom, mas é interessante, vocês estão falando aí dessa análise que fazem, da concordância que deve haver expulsão em casos muito graves, mas tem muito tucano que está com o bico meio caído, por divergências lá dentro. E vocês acreditam que agora possa haver assim, uma defecção em número expressivo, que muita gente importante, liderança significativa, o próprio Alckmin, estou perguntando, possa deixar o partido, o Goldman, o Serra, o Aloysio Nunes, o Arnaldo Madeira? Eu estou citando pessoas que tiveram uma posição ou de omissão na campanha, ficaram quietinhos lá no seu canto, não abriram a boca. O Aloysio participou. Não, o Aloysio sim participou. O Aloysio participou. Mas Serra, né, quando foi na campanha, ficou calado. Não, mas não atrapalhou, é uma posição dele. Teve não problema atrapalhou. de saúde. Não, ele estava com problema de saúde. Sim. Olha, o Anastasia, por exemplo, com o que aconteceu com ele. Não, o que aconteceu com ele lá em Minas Gerais e tal, a relação dele com a Aécio, ele carregou aquele peso de Aécio Neves tão próximo e pagou essa conta. Pagou. Foi ele que pagou essa conta, porque ele tinha muita chance. Então todo mundo sabe disso. O Arthur Virgílio, que também, para falar, não poupa. Né? Tem também essa característica. Caso, eu quero saber, essa gente toda pode deixar o PSDB? Desculpe. Fala, Miguel. Eu acho que pode até, se for por idade, conversar com você. Não, você, pô. Brincando. Mas veja bem, eu acho que alguns poderão, eventualmente, deixar o partido, mas essa não é uma ação conjunta. É natural você ter pessoas que insatisfeitas com o partido, que não concordam com isso ou com aquilo, mas não haverá uma saída maciça de pessoas, de parlamentares, enfim, de fundadores do partido que têm uma história ligada ao partido. Vocês são favoráveis a que o PSDB faça de público uma meia-culpa? Porque anda aí uma cobrança, estão cobrando do PT, estão cobrando do MDB, e também eu pergunto se no PSDB, de público, vocês se dirigirem àquele eleitorado que escapou de vocês. Que isso apareceu muito claramente também na derrota do Geraldo Alckmin, que é tucano histórico, e aí de público, meia-culpa, uma autocrítica, uma análise, isso funciona ou isso é se colocar em praça pública para ser imolado, dando argumentos para os adversários? Não, eu acho que ao fato que o partido busca um novo posicionamento, uma nova conduta, não apenas de punir infiéis, ou aqueles envolvidos em escândalos. Isso é o mínimo, isso é o começo. Agora, nós temos que oferecer novamente, naquilo da linha que o Miguel colocou, nosso partido já deu uma grande contribuição ao Brasil. O problema é que nós perdemos a referência, nós não nos atualizamos. E é difícil você ficar resgatando o tempo inteiro o legado. O sujeito que está votando hoje pela primeira, pela segunda vez, não conheceu o Fernando Henrique, não conheceu a mudança que ele ofereceu ao Brasil. Então, nós precisamos nos atualizar e ter uma sintonia, um diálogo melhor. Agora, também está claro, Maria Arília, que a sociedade não suporta mais político que fica em cima do muro. Sociedade quer um diálogo claro, transparente, objetivo. Sim é sim, não é não. E o PSDB quer isso, Miguel? Vai ter que querer. Olha, vai ter que querer? Vai ter que querer. Mas aí você está mandando, você é mandão? Não, eu não, mas é a forma da mudança. É a forma da mudança. Miguel. Olha, o PSDB está discutindo, vem fazendo uma reavaliação, é natural.
quando você sofre uma derrota, né, quando você tem um sinal muito claro por parte da sociedade, você tem que reavaliar. A velha política, a política tradicional, não tem mais espaço. E o PSDB, como todos os outros partidos, terá que se atualizar. Agora, nessa atualização, inovar. no futuro governo, que assume dia 1º de janeiro, governo de Jair Bolsonaro, PSDB vai ser oposição? Já está definido num novo perfil que vocês pensam que deva ser reelaborado? A posição política que o PSDB deva assumir na nova presidência da República do Brasil? Eu entendo que o PSDB tem que trabalhar pelo Brasil. Isso significa que ele vai ter que ser independente em relação ao governo Bolsonaro e, ao mesmo tempo, cooperativo. Nós vamos cooperar com o governo. Os nossos governadores, os nossos prefeitos devem atuar conjuntamente. Agora, essa fórmula pode dar certo? Vocês foram independentes e cooperadores com Michel Temer e pagaram caro por isso. Nós integramos o governo, desculpe. Uma atitude que era chamada de cooperação. A independência nesse momento, ela não permite, pelo menos é a minha visão, que nós venhamos a integrar o governo, o novo governo. E você concorda, Morando? Primeiro, para você fazer parte de um governo, você tem que querer isso do governante. Nós não vimos isso do Bolsonaro. Agora, o que eu tenho clareza, o eleitor histórico e tradicional do PSDB não nos deixou, ele brigou com a gente, por esses motivos aqui colocados em parte da entrevista. Ao mesmo tempo, ele foi para o Jair Bolsonaro. Nosso eleitor histórico não votou no PT, ele votou no Bolsonaro. Espera um pouquinho, se ele já deu essa sinalização de que ele queria um outro caminho que não era o nosso pelas nossas posturas, eu entendo claramente que nós devemos iniciar o governo apoiando o mandato do Jair Bolsonaro, principalmente as reformas. Isso não condiciona estar no governo, até porque, pelo que eu vi até agora, estão quase terminando as nomeações. Não foram convidados. Não fomos convidados. Agora, não ser convidado é mais uma boa forma de participar colaborando. E esta autonomia de corrigir projetos, medidas provisórias, alteração constitucional que obrigatoriamente terá que ser feita em prol do Brasil. E aí eu tenho certeza que os parlamentares da Câmara e do Senado irão oferecer a melhor proposta. Agora, se você me perguntar como deveriam, eu não sou deputado federal, não posso dizer como vota um deputado federal, um senador. Sou prefeito e agora terei na Assembleia Legislativa minha esposa como deputada estadual. Mas eu entendo que a sociedade espera dos membros do PSDB apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Porque senão, Maria Lídia, você cai numa retórica de quando vai na churrascaria quer comer peixe e o dia que está na praia quer comer carne. O nosso eleitor é um eleitor liberal, ele não quer esse movimento contrário. Então eu defendo sim o apoio nesse início de gestão do Jair Bolsonaro. Bom, o tempo voou, gente. É uma pena, né? Nós teríamos assim tantos outros flancos para explorarmos e conversarmos sobre ele, sobre esse partido que é importante, o PSDB, no sistema político partidário do Brasil. E eu tenho certeza que essa nossa conversa vai prosseguir futuramente. Muito obrigada, uma boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado, uma boa noite.